Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário em que você está assistindo essa videoaula. Eu estou gravando esse pequeno comentário em relação ao curta-metragem A Boneca e o Silêncio, né, que foi indicado por mim para que seja trabalhado no período noturno, no que diz respeito à violência sexual, né, infantil. E eu gostaria aqui de fazer alguns comentários sobre o vídeo, né? É um curta de 2015 da Carol Rodrigues, né? Uma diretora que eu conheço pessoalmente e que faz um excelente trabalho nesse curta, em que ela comenta os dilemas existenciais de uma garota, né, de 14 anos que se vê envolvida com uma gravidez indesejada, né? Bom, aí vocês podem virar e falar, mas professor, se é violência sexual contra a criança, não é gravidez indesejada? Né? Há uma ligação muito intensa entre as duas coisas. Eu penso que, por vezes, nós estamos vivendo numa sociedade que está se tornando cada vez mais individualista, não no sentido de valorizar a individualidade das pessoas, mas no sentido de você trabalhar com um individualismo bruto, né? Se nós formos para pensar de 2015 para cá, para 2020, 5 anos se passaram e a nossa sociedade se tornou muito mais violenta, muito mais grotesca, né? Nós estamos vivendo coisas que nós jamais pensamos que iríamos viver, né? Então, qual a linha, né, que você pode estabelecer entre a violência sexual infantil e a protagonista do vídeo, né? No meu modo de ver, uma relação de continuidade, né? Uma relação de continuidade de um papel que a mulher, né, ela cumpre desde muito jovem numa sociedade pobre e numa região muito modesta, em que o acesso à cultura, né, o acesso à cultura até como preenchimento do espaço e do tempo e da mente das pessoas, né, ela não existe, né? É uma vida que, se nós fôssemos citar Aristóteles, por exemplo, seria uma vida que não existe liberdade, mas sim necessidade, né? Quer dizer, as pessoas vivem em função da necessidade de sobreviver, né? Então, pouco diálogo existe, pouca reflexão existe, né? Esses jovens muitas vezes são colocados diante da vida sem nenhuma reflexão sobre o que é esta vida, né? Por vezes enfrentam situações muito cedo. E esse é um dos problemas que eu acho que a nossa sociedade pós-moderna ela enfrenta, né? Quando isso, no meu modo de ver, né? Quando as redes sociais elas surgem e se tornam populares, né? Elas começam a trazer a venda da sua imagem para dentro do seu espaço privado. Nossa, mas isso está tão longe do filme. Calma que a gente vai chegar lá, né? O seu espaço privado, aquele espaço do qual você compartilha apenas com as suas pessoas mais próximas, ela passou a ser uma vitrine na qual você vende uma imagem para ser consumida. Essa é uma extensão da imagem que você vende para ser consumida como mercadoria, como trabalho. Não existe mais uma separação entre público e privado, num sentido mais claro da palavra,
né? Isso é um dos caminhos, isso é dos diagnósticos que nós podemos fazer, né? Qual a relação disso com a violência sexual, né? A exposição de uma imagem que cada vez mais é comercializada, né? Se você for perceber os padrões, né, de vídeos e fotos que são colocados, né, eles caminham muito para um padrão de propaganda, de cosméticos, que não há nada de errado isso, mas que talvez devessem ser consumidos um pouco mais à frente na idade, né? E determinadas situações que as pessoas são expostas, né? Principalmente as crianças, isso tem uma relação, né? Então, essa exposição do íntimo, né? Essa exposição do seu aspecto privado, né? Você tira... Eu me lembro que antes você tinha um álbum de fotos de aniversário, por exemplo, com, 2, 3 filmes, que eram filmes, uma coisinha redonda que você punha na câmera, puxava, aí você tirava as fotos, você levava o filme para revelar, né? Depois de 15 dias saíam as fotos, né? E aí você tinha aquelas fotos no álbum. Não, hoje você tira 600 fotos de um aniversário, né? Então, quer dizer, parece que nós estamos vivendo uma ditadura da imagem, né? A imagem diz o que você viveu, não o que você viveu diz o que você viveu, né? Isso é um descompasso bastante interessante. Antes você olhava por uma foto, você poderia falar horas do que aquela foto representou na sua vida. Hoje você tem 50 fotos e você não consegue falar uma palavra de cada uma, né? Então, essa é uma das questões, né? A imagem pura em si, o consumo da imagem se torna algo devastador, né? E as pessoas estão cada vez mais entrando nesse sistema. Ainda mais agora, nesse período de quarentena, né? Outra coisa bastante destacada no ambiente em que se passa o filme, né, é a ausência do Estado, né? A ausência do Estado enquanto um meio, né, em que você consegue fazer com que as pessoas atinjam um padrão melhor de sobrevivência e que elas possam postular, elas possam desejar uma situação um pouco melhor, né? Você não tem saúde, você não tem parques, ou se tem os parques, eles são dominados por determinadas atividades que não são organizadas de uma forma minimamente digna, né? Você tem um transporte coletivo caro e que para as pessoas irem a lugares onde existe cultura, né, elas precisam gastar muito, né? Isso sem falar em comer, por exemplo, quando você vai a um lugar, né? Então você tem ali uma espécie de prisão, né, sem grades, né, em que o silêncio, né, a segunda palavra do título do filme, o silêncio impera, né? O filme começa com uma cena em que a protagonista está preparando o almoço, o pai dela chega, senta, né, há uma conversa bastante rústica ali, em torno de um pão, né, do pão para tomar o café, e a jovem, ela já com 14 anos, ela já assume funções de cuidar da casa, porque a mãe provavelmente morreu, né? É um filme que você tem bastante flashback, né? Quer dizer, a primeira cena do filme já indica o que o filme vai ser, né? E nesse ínterim você tem um conjunto de flashbacks que vão explicando a situação, né, conforme ela vai se desenvolvendo, né? Isso é uma jogada bastante interessante para você criar um clima de suspense. É aquela coisa, você já sabe o que vai acontecer, né? Mas você
as cenas sequentes, né, elas são o antes do acontecido. Então isso cria um suspense interessante. O Hitchcock usava muito isso, né? Então, o que acontece? E a garota, né, ela diz que vai sair, ela pede para sair. Aí o pai vira para ela e fala assim: vá com um dos seus irmãos, né? Porque a autonomia de sair ela não tem. Ora, se você não tem autonomia de sair, como é que você pode entender o sair, né? Mesmo que seja paradoxal, porque você está numa região perigosa, né? De qualquer forma, ela consegue sair, e aí ela entra numa casa baldia, não um terreno baldio, uma casa, enfim, vazia, onde ela se prepara para fazer um aborto clandestino, né? E aí conta toda a história do porquê isso aconteceu. Ela tem um namorado, o namorado também é jovem, os dois são extremamente imaturos no que diz respeito a ideia de ter um filho, né? E isso também é uma violência. Você não proporcionar a essas pessoas diálogos, não proporcionar a essas pessoas um conhecimento em torno dessa situação, né? Do que é você ter um filho, do que é você transar, né? Do que é você ter tomar todos os cuidados necessários para não pegar uma doença, para não engravidar no momento em que você ainda não está preparado para isso, né? Na nossa sociedade não está, mas você pode chegar e falar: puxa, mas minha bisavó casou com 12 anos. Sim, minha bisavó na Itália casou com 12 anos também, né? Lá em Nápoles, mas as pessoas viviam muito menos, né? As pessoas viviam muito menos, por isso que antes as famílias elas eram construídas mais jovens, né? Hoje a vida se tornou um pouco mais complexa, né? Paradoxalmente, a falta de sentido ela se tornou mais complexa, né? Isso é para um vídeo de 2 horas para falar sobre isso, mas é interessante a gente perceber, né, que hoje talvez 14 anos não seja uma idade indicada, com certeza não é uma idade indicada para você engravidar, mas no entanto aconteceu, né? E nenhum dos dois tem condição de lidar. Você vê que é uma conversa ali do namorado da protagonista que fala mal do irmão, que perdeu emprego, que não tem emprego, que não vai pagar as fraldas para o bebê, ao mesmo tempo acusa a moça, né, de ser uma dolce far niente, como falariam meus ancestrais, quer dizer, uma pessoa que não faz nada, né, que fica só de boa, sem trabalhar, sem nada, e ao mesmo tempo isso toca ela, né? Aquela cena belíssima que ela está descendo as escadas como se aquilo fosse um labirinto, né? Um labirinto do qual ela está presa, né? E as pessoas olham para ela, né? Ou ela percebe o olhar dos outros como se estivessem a culpando. Ou de repente aquelas pessoas nem estão vivas e já estão esperando por ela, né? Estão olhando. Também eu tive essa pequena... depois vou falar até isso com a Carol. E depois eles chegam a uma conversa da qual, assim, olha, você tem que arrumar o dinheiro para fazer um aborto seguro. Você vai fazer isso? Não, não vou. Ele até tenta de uma forma, e não sei se romântica ou meio malandra, né, dizer que vai fazer de tudo por aquela criança. Pode até haver um sentimento real, mas não há uma estrutura psíquica real para isso, né? É muito difícil. A maior parte dos filhos que existem e nascem no Brasil, eles não são planejados, né? Isso é muito complicado. E aí você tem aquele desfecho, que é o desfecho que nós já saberíamos que iria acontecer, né? Ela tenta fazer um aborto clandestino e acaba morrendo, né? E a cena da morte dela é montada de uma forma lindíssima, com todas aquelas mulheres, né, que estão ali, provavelmente a energia feminina de outras mulheres que morreram da mesma forma, de diversas idades, de diversos lugares,
né? Ela aparece no colo da mãe com o mesmo vestidinho que ela estava quando era novinha, quando a mãe chega e fala para ela ir ao parque, com a bonequinha, né? E é uma cena de uma beleza, de muita beleza, né? Acaba-se, você mostra uma coisa absolutamente grotesca, né? Uma violência ampla contra uma mulher de uma categoria, de um lugar que não tem voz, que ninguém ouve, né? Isso também é violência contra o jovem. Não é uma criança da criança de 10 anos é uma barbárie inconcebível, né? Uma criança de 7 anos está sendo violentada, isso não é nem inconcebível, isso é uma barbárie. E há ainda um outro ponto que eu gostaria de mencionar, que as minhas amigas, as mulheres com quem eu converso, falam muito, né? Às vezes a gente não entende alguma coisa, não concorda, enfim, mas que é extremamente necessário, que é a discussão sobre o machismo. Né? Que posição as mulheres ocupam na sociedade e que posição ocupam os homens na sociedade. Se provavelmente essa garota, né, ela tivesse o filho e poucos meses depois ela fosse abandonada pelo rapaz por uma inconstância emocional, talvez da idade, né, ou talvez do caráter, ou talvez do machismo, ele não seria acusado. Agora ela sim. Quantas jovens, e aqui eu me lembro de uma fala da Angela Davis, né? Que nos Estados Unidos, numa determinada época, né, na qual ela escreveu um texto, as moças da periferia negra, para elas poderem trabalhar, o salário que elas tinham que ganhar tinha que ser pelo menos um pouco mais do que aquilo que elas pagam para alguém ficar com a filha delas, ou com o filho. Ninguém pensa nisso. Então é uma situação que encalacra essas mulheres, né? E o silêncio aqui passa a ser o silêncio que a sociedade impõe a essas mulheres. Não é à toa que é uma sociedade que ela tem um predomínio masculino incrível. E de 2015 para cá, né, nós estamos vendo coisas bizarras, nós estamos vendo, como eu diria assim, nós estamos vendo justificativas para violência masculina absurdas. Absurdas, é quase como um direito do homem, né, de violentar. Calma, nós temos que parar aí, porque o limite do civilizatório está se perdendo. Para algumas mulheres nunca existiu. Existem mulheres que nunca souberam o que foi liberdade. Né? Então nós temos que pensar um pouco sobre isso, né? Porque a violência sexual infantil é a garra mais violenta de uma estrutura muito maior, que começa com a religião misógina. Basta você ler o Velho Testamento, né? Então, é um conjunto de fatores, né? E que nós devemos pensar sobre isso. Porque a necessidade de mudança é imediata. Então eu coloquei esse filme aí pro Noturno para que vocês assistam. Gostaria que vocês vissem esse vídeo também, embora talvez assuste um pouco a figura aqui, mas tudo bem, né? Espero contribuir para a reflexão de vocês sobre a vida, porque no fundo o conhecimento é isso. Ok? Um abraço para todos, saudade de vocês, se cuidem, tá? Porque o Covid está matando. E isto também pode ser uma escolha. Eu vou deixar que eles morrerem. Pensem.